Bom dia, meus queridos alunos da Escola Municipal Bom Jesus. Meu nome é Igor Fernandes e novamente estou aqui gravando um vídeo para vocês de geografia. Nessa videoaula de hoje, o tema é dispersão da população mundial e migrações. Então, pessoal, nesse conteúdo eu estarei falando sobre a questão sobre de migração mundial, né, no geral. Dispersão da população humana pelo planeta. Bom, nos últimos dias, vocês podem estar acompanhando na televisão, nos noticiários, que o grupo extremista do Talibã acabou subjugando a população do Afeganistão. E várias pessoas estão fugindo do país, porque eles não querem sofrer ataques, né, desse grupo extremista, né, que está com o poder no país. Então, esse é um dos motivos também pelo qual as pessoas se dispersam, saem das suas terras. Então, um dos motivos pelo qual as pessoas migram é a situação econômica, a situação de conflitos, situações religiosas e assim por diante, certo? Igual a situação econômica até ocorreu na Venezuela, com vários embargos econômicos que ela sofreu, gerou uma hiperinflação no país onde o salário mínimo não dá para comprar nem um pacote de arroz. Aí as pessoas, muitos para não passar fome, começaram a fugir do país, começaram a sair do país. E alguns vieram até para o Brasil. Então, pessoal, temos aqui. Há muitas discussões entre os pesquisadores sobre o surgimento da população humana em nosso planeta. Entretanto, sabe-se que o chamado homem moderno, o Homo sapiens, e seus ancestrais espalharam-se pelos continentes a partir de aproximadamente 190 mil ou 160 mil anos atrás, iniciando-se assim a dispersão humana na Terra. Então, como vocês podem observar aqui na figura 1, o ser humano ele foi saindo da África, certo? E ele começou no caso, a perambular por aí. Ou seja, ele saiu daqui da África, andou bastante aqui pela Europa, pela Ásia, e atravessou o Estreito de Bering, Guiné no Oceano Pacífico e chegou nas Américas, aqui. Mas isso há muitos anos atrás. Então, aqui no caso aqui do mapa, aqui na figura, mostra as setinhas de acordo com os anos que o ser humano peregrinou, migrou no caso. Migrações internacionais. As migrações internacionais ocorrem quando um indivíduo deixa seu país, de forma voluntária, para residir em caráter permanente em outro país, quando há deslocamentos espaciais voluntários da população dentro de um mesmo país. Disse que é migração interna. Aqueles que deixam seu país para viver em outro país são chamados de emigrantes. Aqueles que chegam a certo país, vivem de outro país, são chamados de imigrantes. Certo? Então tem uma grande diferença de migrante, emigrante e imigrante. Tá, pessoal? Embora as migrações internacionais sejam uma ocorrência antiga na história da humanidade, nos últimos anos, com a globalização da economia, das finanças e dos costumes, e com as facilidades de transporte, as migrações internacionais cresceram. Atualmente, calcula-se que mais de 230 milhões de pessoas, 3% da população mundial, vive fora do país de origem. Para termos de comparação, esse número corresponde a pouco mais que o da população do Brasil em 2017, com 207 milhões de habitantes em 1º de julho de 2017. Aí, pessoal, aí vem aquela questão: imigrantes, refugiados e deslocados internos. É importante saber que os termos imigrantes e refugiados não são sinônimos. De acordo com o Convenção das Nações Unidas, que é a de 1950, com o objetivo de prestar assistência a eles em todo o mundo, refugiados são pessoas que se veem obrigadas a abandonar seu país por temerem ser perseguidas, maltratadas ou assassinadas por motivos éticos, religiosos, ideológicos ou políticos, ou ainda em razão de catástrofes naturais. Portanto, são diferentes dos imigrantes que deixam seu país voluntariamente, que é mais por questão econômica, né, pessoal? Existem também os chamados deslocados internos, que migram pelos mesmos motivos dos refugiados, mas para outras localidades de um mesmo país. Que no caso, um migrante seria igual a eu. Eu
vim de São Paulo, né, porque para mim não estava legal lá, e eu vim para Mato Grosso, ou seja, eu migrei internamente no meu próprio país. Eu saí do meu estado, mas só que eu vim para outro estado do país. Aqui tem mais de refugiados, ou seja, eles estão fugindo do país da Ásia. Fogem perseguidos por questões culturais e religiosas. Causa dos movimentos migratórios. A imigração representa para o imigrante grande esforço de adaptação ao novo meio físico natural a que ele se dirige, como também ao novo meio social, político, cultural que ele vai ter que enfrentar. No caso, mudanças de hábitos, costumes, instituições políticas, religiosas, idioma e assim por diante. Por exemplo, se eu for para os Estados Unidos, eu tenho que, no mínimo, me adaptar ao idioma de língua inglesa e aos hábitos alimentares desse novo país, aos hábitos culturais, climáticos e assim por diante. Que, por exemplo, os Estados Unidos é um país que ele possui um verão rigoroso e um inverno também rigoroso, onde neva, faz muito frio e no verão chega a fazer quase 50 graus de temperatura. Então, as pessoas elas têm que se adaptar a todas essas questões, certo? Algumas grandes dispersões humanas. Há milhares de anos, os grupos humanos deixam seus lugares de origem rumo a outros por diversas razões. Embora grandes deslocamentos populacionais sejam conhecidos desde a antiguidade, a seguir estudaremos apenas os principais ocorridos durante a Idade Média, Idade Contemporânea e Idade dos dias atuais. Então vamos analisar aqui, século XV e século XVIII. São o período das grandes navegações marítimas europeias, onde o português, o espanhol, ele saiu do seu país de origem em busca de riquezas, ou seja, encontrou grandes oportunidades na América, certo? Não vou aqui expandir muito para não ficar extenso esse vídeo, né, pessoal? Vou falar só o básico. Então, temos aqui na imagem expansão comercial marítima europeia, onde se saiu da Europa para a África, para a Ásia, para a América e assim por diante. Século XIX e XX. Então, podemos dividir os grandes deslocamentos populacionais em três períodos. O primeiro foi durante o século XIX e aproximadamente a primeira metade do século XX, quando milhões de europeus migraram para países do continente americano. A principal causa dessas migrações foi a busca por parte dos emigrantes por melhores condições de vida, fator de ordem material ou econômica, e porque vieram muita gente pobre da Europa. Então, quando às vezes a gente vê alguém falando, querendo se crescer, que eu sou descendente de europeu. Não, você é descendente de europeu pobre, né? Ou seja, pessoas simples que eram pessoas simples na Europa e vieram para o Brasil, né? E para ter uma melhor qualidade de vida econômica e tá aí, pessoas simples, né? Então, o segundo período que se inicia com a Primeira Guerra Mundial estende-se até a Segunda Guerra Mundial e se prolonga pelos anos até 1960. A implantação de governos autoritários ou ditatoriais na Itália, na Alemanha, na União Soviética e na Espanha nos anos 20 e 30. E a perseguição às pessoas contrárias ao regime causou grande movimento populacional na Europa. Então, as pessoas não queriam viver em países ditatoriais, autoritários. Esses países, as pessoas começaram a fugir. Então, pessoal, o Brasil também já viveu um período desse, né? Período da ditadura, regime militar, de 1960 a 80. E as pessoas, e isso é um exemplo de uma situação muito ruim, porque muito negativa. Porque, por exemplo, muitos italianos, muitos portugueses, muitos alemães saíram de seus países de origem para viver no Brasil, né? E depois o Brasil também passou por um período desse, né? Que muitas pessoas saíram do nosso país para viver em outro. Então, essa questão aí de regime autoritário, isso aí é muito negativo para uma nação. E o terceiro período iniciou-se entre os anos 60 e 70, prolongando-se até os dias atuais. Nesse período, os grandes avanços científicos e tecnológicos que unificaram o mundo, permitindo informações em tempo real, somando a rapidez dos meios de transporte, contribuíram para que os movimentos migratórios se acentuassem.
Outra característica desse período é a intolerância religiosa, étnica, política, que causou em várias regiões do mundo um quadro doloroso de refugiados e deslocamentos internos, que é o que eu falei lá no começo do vídeo, que aconteceu no Afeganistão, a questão religiosa, né? Bom, aqui eu já abordei aqui um pouco, né? Então vamos aqui, o Brasil e os refugiados. Até o final do ano de 2016, o Brasil reconheceu oficialmente um total de 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Entre as nacionalidades dos refugiados reconhecidos, inclui-se sírios, congoleses, paquistaneses, palestinos, angolanos. Entretanto, o maior número de refugiados aguardando reconhecimento é o de venezuelanos, que somavam, no final desse ano, 3.375 pessoas. A crise política e econômica que atinge Venezuela tem levado os venezuelanos a cruzar a fronteira com o Brasil e se instalar no nosso estado de Roraima. Então, observe aqui, pessoal, venezuelanos recém-chegados ao Brasil, aguardando para serem atendidos na Polícia Federal. Então, isso que eu abordei também no começo do vídeo, né, sobre a questão da Venezuela, e estamos aí. Bom, agora eu gostaria de destacar, pessoal, que todas as atividades que eu passo aqui na apostila, elas são baseadas no próprio conteúdo da apostila. Ou seja, vocês vão buscar esses conteúdos, as informações para a resposta na própria apostila mesmo, tá? Vocês não vão precisar pesquisar em outros lugares. Por exemplo, primeiro aqui. Aponte o continente onde se localiza o ponto central a partir do qual ocorreu a dispersão de nossos ancestrais. Você sabe qual é a origem de sua família? Ou seja, qual lugar, região, país ou continente seus ancestrais vieram? Aí é que é uma resposta pessoal. Se você sabe, você vai escrever, certo? Eu acho que todo mundo tem um ancestral de outro país, né? Os termos migração espontânea e migração forçada acontecem no mundo todo. Explique com suas próprias palavras o que esses termos significam. Então, pessoal, os exercícios aqui são exercícios que se baseiam na própria apostila, certo? Então, gostaria que a gente destacar uma outra situação. Se vocês tiverem dúvidas de qualquer exercício, podem me procurar no WhatsApp, no grupo da escola, que eu irei lhe atender. Eu irei lhe ajudar, certo? E quando vocês forem entregar essa apostila, por gentileza, na apostila de geografia, marque o nome de vocês. Não só de geografia, de todas as disciplinas. Vieram muita apostila muito bem feita, sem nome, certo, pessoal? Então, desde já agradeço a atenção de todos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tenham um ótimo dia e bom estudo a todos, até mais.